Olá pessoal, graça e paz. Nesse momento eu quero aqui trazer uma reflexão para nossas vidas neste momento. Nós vamos falar sobre a posição de oração, ou a posição de uma oração. Para nós começarmos esta nossa conversa, a partir de agora eu quero que você me acompanhe um texto que eu vou ler em Isaías, no capítulo 43 e o versículo de número 26, que diz assim: Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e todos os teus pecados não me lembro. Amém. Olha só o que é importante. Eu quero que você tome nota sobre uns aspectos da oração. Primeiro, para que Deus ele possa agir na terra, então ele precisa de, observe bem, você nunca ouviu isso, mas eu quero dizer algo, ele precisa de autorização. E essa autorização, ela acontece através da oração. Porque sem oração, acontece uma limitação para o agir de Deus, para a transformação de um bairro, de uma cidade, de um país. Então é necessário que o homem esteja em oração. Então, por que o homem deve orar? Porque esta oração, ele está tendo acesso aos céus, liberando os céus para agir na terra a favor de qualquer coisa, como disse Jesus. Seja para a libertação de uma alma, seja para a libertação de uma cidade, seja para o crescimento da igreja, seja para a salvação de alma e assim por diante. Seja para as suas finanças, para qualquer coisa. Então, quando nós falamos a respeito de oração, então nós precisamos entender alguns aspectos. Porque para muitos, oração é uma coisa muito difícil, é uma coisa que só faz quem é forte. Mas se você observar oração, ela deveria ser algo divertido para nós, porque é onde você vai fazer com que Deus haja sobre a sua vida. Você está dando essa liberalidade para que Deus possa agir. Você está dando acesso total para que ele possa fazer algo. Porque foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele disse aos seus discípulos para que eles viessem orar ao Pai. Então, quando eles viessem orar ao Pai, eles iam trazer o céu para a terra. O céu ia manifestar o seu poder na terra. Então, ia haver essa conexão do céu com a terra. E isso só acontece através da oração. Mas para que a oração ela venha a ser uma oração eficaz, é preciso nós atentarmos para alguns requisitos. Primeiro, observe bem, se você tem alguma coisa na sua casa, um cano, por exemplo, se esse cano ele estiver entupido, não tem como ele ter livre acesso. Então, para que ele tenha esse acesso, é preciso muitas vezes você chamar o bombeiro, é preciso você fazer algumas manobras para fazer essa limpeza, para que a água tenha esse acesso, ou seja, qualquer outro procedimento. E na oração não é diferente. É por isso que nós lemos aqui em Isaías, no capítulo 43 e o versículo 25, está dizendo que o pecado, ele é essa válvula de entupimento que impede o acesso da liberação e do agir de Deus, tanto nas nossas vidas, como na vida de outras pessoas através da nossa. Então é preciso fazer primeiro essa limpeza, esse desentupimento, para que venha ter esse acesso direto. E é por isso que Deus ele diz: eu apago os teus pecados. Ou seja, ele está apagando, ele não se lembra mais dos seus pecados, para que você não venha trazer à tona e nem ele venha trazer à tona. Por que Deus diz que ele não vai se lembrar dos nossos pecados? Porque os seus e os nossos pecados, quando cometemos, ele é motivo de acusação para o acusador. Quem é o acusador? O tentador. Quem é o tentador? Satanás. Para que quando você venha se apresentar diante de Deus, ele não tenha legalidade para jogar na sua cara ou diante de Deus aquilo que você fez diante dele, porque Deus vai dizer: eu não me lembro mais. Louvado seja o nome do Senhor.
esta causa está resolvida, porque este é o papel dele de acusar. E estas acusações faz com que muitas pessoas elas não oram mais, elas não buscam mais a Deus, elas terceirizam esse serviço, fica pedindo o tempo todo para outras pessoas fazer isso por elas ou para elas, porque elas entendem que elas não têm mais esse poder de fazer isso, porque há algumas acusações na sua mente e na sua memória. É por isso que ele diz, eu não me lembro mais, ou seja, ele está limpando o seu corpo para que ele faça morada através do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você encontra isso lá em João capítulo 16, se não me falha a memória, a partir do versículo 7 ao 8, a seguir. Então é muito importante, você entenda. Então o Espírito Santo ele faz morada quando tem essa limpeza de perdão de pecado, para que você tenha acesso a Deus através de quê? Da palavra. Então você precisa conhecer isso aqui. Você precisa conhecer a palavra, porque é a palavra que vai te dar liberdade para você se apresentar diante de Deus legalmente. Para nós finalizarmos, suponhamos que você tem uma causa e você vai diante de um juiz. E diante do juiz, o juiz ele não vai se ater para suas emoções. Ele não vai se ater para os seus sentimentos. O juiz ele vai querer prova. Ele vai querer prova. E as provas têm que estar de acordo com a Constituição. Mas se você não conhecer a Constituição, como que você vai ter liberdade? Agora, quando você chega diante do juiz com a Constituição, conhecimento de causa e acreditando, a sua causa será resolvida de forma fácil. E isso é oração. Então, quando você tem esse entendimento, orar para você vai ser algo maravilhoso. Não vai ser algo dificultoso, vai ser algo prazeroso. Agora, observe bem comigo, eu vou ler o versículo de número 26, que diz assim, do capítulo de Isaías, que diz assim, ó: desperta-me e a memória, e entramos junto em juízo, apresentando as tuas razões para que possa justificar-te. Aleluia. Observe bem. Então você entra junto com Deus. Aleluia. Através da sua palavra. Porque entrando junto, ou seja, você está trazendo à memória agora o quê? Não o pecado. Você está trazendo à memória as palavras que estão aqui. Você está trazendo à memória as palavras. Ou seja, você usa a própria palavra para materializar a palavra de Deus. Porque Deus, ele está preso às suas palavras. E se você usa as palavras, o que Jesus disse, olha, o que eu digo, eu não digo de mim. Eu digo o que eu ouço meu Pai falar. Aleluia. Então o que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Apenas acreditar nas palavras e retorná-las elas a Deus. Aleluia. Retornar elas a Deus. E quando você retorna com convicção, que é o que diz Hebreus capítulo 11, fé é a certeza e a convicção de fatos, de coisas que você não vê, mas tem a certeza que isso é real. Então a palavra é real. Jesus diz, as minhas palavras são espíritos e são vida. Então essa palavra vai se materializar na sua vida quando você se apresenta dela diante de Deus e traz a memória. Não é porque Deus se esquece, é porque Ele quer saber se você se lembra das suas promessas. Então tem muitas coisas que não é Deus que vai resolver. Tem coisas que é só você usar as palavras de forma correta. Vou dar aqui um exemplo para nós finalizarmos. Moisés, quando ele estava diante do Mar Vermelho, ele se ateve de uma situação. Então o que ele falou? Ele foi falar com Deus e Deus disse, para que tu vem falar comigo? Fala para o povo marchar, toca nas águas. Ou seja, muitas vezes nós colocamos a nossa responsabilidade na mão de Deus, quando é você que tem que fazer, porque Ele já te deu essa autoridade, Ele já te deu esse governo, Ele já te deu esse domínio. Então coloque isso em ação a partir de hoje. Então eu quero aqui dizer algo maravilhoso para você. Que Deus te abençoe e te guarde, que te defenda, que te proteja
e use as palavras a partir de agora. Então eu quero aqui estar só dando um atento para você. Se você ainda não me acompanha nos meus trabalhos, no meu canal do YouTube, então não se esqueça, eu vou deixar o link na descrição para você seguir e nos acompanhar. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.